Você já se perguntou quais são as principais diferenças entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas? Será que os dois são bíblicos? Será que um substitui o outro? Ou será que Deus estabeleceu experiências diferentes, com propósitos diferentes dentro da caminhada cristã? Talvez você já tenha sido batizado nas águas, mas lá no fundo, sente que ainda falta algo. Talvez você veja pessoas falando sobre poder, fogo, autoridade espiritual e se pergunta: isso é para mim ou só para alguns? Então, antes de responder qualquer coisa, deixa eu te levar para o contexto bíblico dessa história. Para entendermos essa diferença com profundidade, primeiro precisamos entender como surgiu o batismo nas águas, porque o batismo não nasce como tradição de igreja. Ele nasce como resposta de Deus a um povo que precisava mudar. Então imagine você vivendo naquela época. O povo de Israel vivia um período extremamente delicado, 400 anos sem ouvir uma voz profética. A religião continuava funcionando, os rituais existiam, mas o coração do povo estava distante de Deus. Agora, imagine você nesse cenário. Pessoas vivendo no pecado, na culpa, no medo, na opressão espiritual, sabendo que algo estava errado, mas sem saber exatamente como mudar. E de repente surge uma voz. João Batista aparece pregando no deserto. Não no conforto, não no centro religioso, no deserto, lugar de confronto, escassez e decisão. Ele não faz discursos motivacionais, ele não massageia o ego. Ele olha para aquele povo e diz: arrependei-vos. Imagine você ouvindo isso. Alguém dizendo que não basta continuar vivendo como sempre viveu, que algo precisa mudar por dentro. O batismo nas águas, um ato de quebra com o passado. João começa a batizar no Rio Jordão, mas aquele batismo não era automático, era um ato consciente. A pessoa descia as águas reconhecendo: eu errei, eu preciso de perdão, eu não quero continuar do mesmo jeito. A água simbolizava a morte do velho homem. Quando aquela pessoa mergulhava, era como se dissesse: essa vida antiga fica aqui. E quando ela subia, assumia publicamente o desejo de uma nova caminhada. Agora deixa eu trazer isso para você hoje. O batismo nas águas continua sendo isso. Não é apenas entrar seco e sair molhado. É um marco espiritual. É quando você declara: eu não pertenço mais a essa velha vida. Eu escolho seguir a Cristo. Por isso João confrontava os religiosos, porque não adianta água no corpo se o coração continua preso ao pecado. E se essa mensagem está falando com você, se esse conteúdo está te ajudando a entender a palavra com mais profundidade, então já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal Voz Eterna, porque aqui nós tratamos a Bíblia com seriedade, profundidade e sempre trazendo aplicações reais para a sua vida espiritual. Agora vamos voltar para a mensagem. João Batista deixa algo muito claro. Ele diz: eu batizo com água para arrependimento. Ou seja, a água resolve o passado, mas não sustenta o futuro. E então ele completa: mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Imagine ouvir isso naquela época. João estava dizendo: o que vocês estão vivendo aqui é só o começo. Algo maior está chegando. A água limpa, mas o que vem depois transforma. João aponta para Jesus. Ele entende que o papel dele é preparar corações. O batismo nas águas prepara o terreno. Ele gera arrependimento. Ele alinha a consciência, mas ele não gera poder espiritual. Por isso João diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui não estamos mais falando de símbolo, estamos falando de experiência. Então entenda isso. O batismo nas águas é bíblico, é necessário, é um passo fundamental, mas ele nunca foi o destino final. Ele é a porta de entrada. Agora que você já entendeu como surgiu o batismo nas águas, agora que você compreendeu o arrependimento, a mudança de vida e a decisão consciente de abandonar o velho homem, vamos entender a parte espiritual mais profunda desse assunto. Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Depois do ministério de João Batista, Jesus entra em cena. Ele vive, ensina, cura, liberta, morre e ressuscita. Mas perceba algo importante: mesmo depois da ressurreição, Jesus não manda os discípulos saírem brigando imediatamente. Pelo contrário, ele diz: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Isso nos revela algo fundamental. Arrependimento sem poder não sustenta a caminhada cristã. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos, não como uma ideia, não como um sentimento vago, mas como uma experiência real, sobrenatural e transformadora. Línguas como de fogo, vozes, poder, autoridade espiritual. Ali nasce a igreja. Mas talvez você esteja se perguntando agora: isso foi há muito tempo atrás. Será que ainda é dessa forma hoje? E a resposta é sim. O Espírito Santo não ficou preso ao livro de Atos. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Ele não apenas visita, ele habita. E por isso, você não apenas conversa com ele, você pode senti-lo, porque Deus te escolheu como filho. Um dia você foi pecador. Um dia você foi miserável, como a própria Escritura diz. Mas hoje em Cristo, você é filho escolhido do Deus Altíssimo.
E muitas vezes, quando você sente algo diferente, algo que você não consegue explicar, mas sabe que é bom, uma vontade de ir à igreja, uma vontade de orar, uma vontade de conhecer mais a Deus, ou até uma vontade de agradecer, sem nem saber exatamente pelo quê. Isso não é acaso, é o Espírito Santo falando com você. E entenda algo muito importante. Isso começa no batismo nas águas. Quando você olha para sua vida passada e diz, eu não quero mais essa vida. Agora eu quero ser guiado pelo Espírito e não mais pela carne. No batismo nas águas você escolhe uma nova vida. Mas no batismo com o Espírito Santo, você escolhe alguém para viver com você nessa vida. E esse alguém é o próprio Espírito de Deus. Antes nós nos batizamos para a remissão dos pecados. Agora vivemos porque somos casa do Espírito Santo. Um trata do passado, o outro sustenta o presente e o futuro. Agora eu quero tocar em um assunto importante com muito respeito, mas com fidelidade às Escrituras. A Igreja Católica pratica o batismo infantil. Eles acreditam que o batismo é um meio de graça, uma forma de proteção espiritual e de inserção da criança na fé cristã. Essa é a visão deles. E aí surge a dúvida que muitas pessoas têm. O batismo é para a remissão dos pecados? Ou é um ato de consciência e decisão pessoal? Se é para a remissão dos pecados, por que batizar crianças que ainda são bebês? Quando nós vamos para a Escritura, vemos algo muito claro. Toda pessoa que se batiza na Bíblia ouviu a palavra, creu, arrependeu-se e então foi batizada. O batismo sempre vem depois da fé consciente. A Bíblia nunca apresenta o batismo como um ato automático ou simbólico apenas. Ele é uma escolha. Uma criança não tem consciência do pecado. Isso não significa dizer que ela é impura. Também não significa dizer que ela é santa por si mesma. Significa apenas que ela ainda não tem discernimento espiritual para entender o que está escolhendo. Por isso, o batismo infantil se torna ineficaz, não porque Deus rejeita a criança, mas porque o ato vai contra o princípio bíblico da escolha consciente. O batismo não é uma cerimônia social, não é uma tradição cultural, é uma aliança. Quando alguém escolhe se batizar, está dizendo, eu renuncio a essa vida, eu escolho Deus, eu assumo viver em obediência. E isso não é uma escolha pequena, é uma decisão para a vida inteira. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e perceba que já passou pelo batismo nas águas, mas nunca viveu uma intimidade real com o Espírito Santo. Ou talvez você nem tenha se batizado ainda, porque nunca entendeu o peso espiritual dessa decisão. Deus não te chama para uma religião vazia, Ele te chama para uma vida guiada pelo Espírito, uma vida de comunhão, uma vida de presença. Se esse vídeo falou com você, se essa mensagem te ajudou a entender a palavra com mais clareza, então se inscreve aqui no canal Voz Eterna, deixe o seu comentário com temas e dúvidas bíblicas, para que nossa equipe possa responder nos próximos vídeos. Nós te vemos aqui no próximo conteúdo. Que Deus te abençoe.